Boa noite a todos. Se eu fico lá em cima, fica mais difícil, porque é muito, né? Fica muito distante e não fica legal, tá? Então, assim, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa encher o nosso coração de luz, o pessoal aí de casa, quem estiver também, que Deus abençoe, que Deus possa iluminar. E a gente escolheu um tema que nós vamos desenvolver, porque eu não sei se a maioria de vocês, ou alguns de vocês, tem essa percepção, esse sentimento, tá? De repente, há muitos anos eu ouvi falar, desde que eu tenho 44 anos, que eu sou espírita. E logo lá no começo, quando eu me tornei espírita, não sei quem, não lembro quem, alguém me falou assim: olha, Nancy, você sabia que nos meses de dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo costuma dar uma passada nas esferas terrestres? E é por isso que o clima do planeta fica melhor? Tá? É porque as pessoas, os cristãos do planeta, se juntam de alguma forma na lembrança, né, na recordação da vinda de Jesus na Terra, e isso faz com que ele tenha clima para vir aqui no planeta, dar uma passadinha nas regiões inferiores e dar uma passada aí por aqui, por esse nosso mundinho, que no final das contas é tutelado por ele, tá? E eu não sei se isso ficou muito forte na minha mente, no meu coração. Todo mês de dezembro, eu fico sempre pensando nisso. Todo mês de dezembro. Quando começa dezembro, eu falo, nossa, a gente de alguma forma vai poder estar recebendo novamente a visita de Jesus aqui mais próximo de nós. E isso me deixa assim bastante feliz, alegre, eu fico mais sintonizada com Jesus ainda, não é? E aí eu fiquei pensando, esse mês, cada vez que me chamam para falar de evangelho em alguma casa espírita, eu sempre faço muita questão de estar falando dele, de Jesus, até numa ousadia muito grande, tá? A gente querer conversar sobre ele assim mais diretamente. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão para nós todos com relação a esse tema, um lugar para Jesus. Por quê, gente? Olha, são 2021 anos do advento do Cristo na Terra. E a gente percebe que a humanidade ainda está assim, cheia de dificuldades, não é? Não sei se só é uma percepção minha, mas a gente tem a impressão de que tem muitas e muitas coisas que a gente está patinando, não é? Em muitos aspectos. Inclusive nós, os chamados espíritas cristãos, nós estamos patinando em coisas que às vezes a gente olha e fala, nossa, ainda estamos com essa percepção da realidade? Mas ok, vamos lá, tá? Então, de repente, a gente pegou lá o livro Renúncia, e uma das personagens, aliás, a grande personagem do livro Renúncia, chama Alcione, um espírito muito superior. Quem leu lá Renúncia viu, não é? Que Alcione é um espírito que já estava sem necessidade nenhuma de voltar para o planeta. Ela voltou por amor a um grupo de pessoas, não é? Não só uma pessoa em si, que era lá o Carlos, né? Mas ela também tinha um grupo de pessoas, a mãe, o pai, né? Outras pessoas que ela tinha um amor muito grande, que ela queria vir aqui na Terra para tentar dar uma levantada nesse grupo. E Alcione, nesse livro, tem um momento que ela fala do Evangelho. E ela diz o seguinte: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, sentida e vivida. Então parece-nos que essa questão nossa aqui, nós que estamos aqui dentro dessa casa hoje, nessa noite de sexta-feira, aqui ouvindo o Evangelho, refletindo sobre o Evangelho, parece que o nosso compromisso com o Cristo é um pouco maior do que a gente pensa. Porque às vezes a gente tem a ideia, até infantil, fantasiosa, de que a gente vem numa casa religiosa
independentemente de que casa seja, a gente vem numa casa religiosa e a gente senta, ouve o padre, o pastor, né, a pessoa, o palestrante espírita, e vem, a gente ouve e ok. A gente entendeu, a gente raciocinou e tudo bem, fica assim. Não, gente, não é tão simples assim. Ah, o senhor está dizendo, aqui é a palavra de um espírito que já atingiu uma esfera quase crística, atingiu uma esfera bem superior. Para quem leu o livro Renúncia sabe a trajetória dela, dessa encarnação narrada por Emmanuel nesse livro. E ela fala que o evangelho, a mensagem do Cristo, precisa ser vivida, sentida, meditada. Nós precisamos entender essa mensagem de Jesus. Aí a gente vê essas coisas todas que estão acontecendo, nos envolvendo, essa dificuldade toda, com essa pandemia que veio aí dar uma puxadinha de orelha, mas parece que também a gente não entendeu, né? A gente fica aí nessas coisas tolas, esse medo absurdo de desencarnar, como se a gente desencarnasse e morresse, ninguém morre, não é? E a gente tem que pensar mais em quê? Em preservar, sim, a encarnação, o corpo físico, mas tem uma paura, um medo, um desespero que assolou as criaturas, que tem muita gente hoje em processo de pânico, depressão, em função de ter ficado altamente desesperado, como se não tivesse existido o terceiro dia, depois que Jesus veio trazer para a gente a mensagem do que, gente? Da ressurreição, dizendo para a gente o seguinte: ó, cristãos, ó, galera cristã, o seguinte, continua fazendo o seu máximo até na medida do seu possível, mas, ó, se tiver que mudar de setor, se tiver que vir para o lado do plano espiritual, tudo bem, porque ninguém morre, tá? E aí a gente vê que isso é uma coisa que foi avassaladora no meio, né? Nos nossos meios, inclusive espíritas, tá? E aí eu peguei também uma outra reflexão importante, quando a gente olha e fala, nossa, mas por que a gente tem tanta dificuldade de assimilar o Evangelho do Cristo? Aí eu peguei lá o livro Há 2000 Anos, no encontro de Públio Lentulus, que era um senador, que depois reencarna muitas vezes e se refaz, e evolui, e melhora. E a gente conhece esse mesmo espírito com o nome de Emmanuel. E ele conta a trajetória dele lá no ano 35, 40, não, no ano 30, 31, não é? 33, 34, que Jesus estava já perto de ir embora da Terra, quando ele, Públio Lentulus, conheceu Jesus, a pedido da esposa dele, a filhinha estava doente, e aí ele foi lá, meio assim, sabe, sem graça, à noitinha, para poder encontrar Jesus. E aí, ele encontrando Jesus, né, ele foi buscá-lo, e aí o próprio mestre veio ao encontro dele, de Públio Lentulus, né? E aí ele está lá, quando ele vê Jesus, ele fica todo sem graça, né? Primeiro ele dá uma olhada, ele fala, nossa, puxa vida, eu, senador, saí lá da minha condição para vir ver esse Nazareno, nessa condição, com esse chinelo no pé, ai, né? Primeiro momento, ele olha assim e fala, mas olha só, a pessoa que eu vim buscar, que o pessoal exalta como sendo um grande profeta. E aí ele pega e olha para Jesus com esse tipo de sentimento e pensamento, e Jesus vai e olha para ele e fala assim, senador, por que me procuras? Ele não consegue falar, né? Ele fica assim tão agoniado com aquela autoridade moral do mestre, ele cai ajoelhado, mas assim até zangado, porque eu ouvi, ele não conseguiu, as pernas dele tremeram e ele caiu ajoelhado, e Jesus olha para ele e fala assim, olha, fora melhor que me procurasses publicamente, na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Por que eu trouxe isso para aqui a gente refletir? Porque parece-nos, não é? E essa é uma reflexão que eu faço a partir de mim mesma, né? Parece-nos que a nossa dificuldade de conexão com Cristo, a nossa dificuldade de assimilação plena do Evangelho dele em nós, é porque parece que a gente fica buscando Jesus assim, meio que na calada da noite, ou meio que finalzinho do dia, quando não está sol. E essa advertência não é só para Públio Lentulus. Essa é uma advertência que cala fundo no nosso coração, não é? Ué, por que vocês me procuram? Essa é uma primeira resposta que a gente tem que responder para nós mesmos. O que a gente está fazendo aqui hoje, gente? Eu aqui falando de evangelho, vocês ouvindo,
o Evangelho. Por que a gente está procurando Jesus? Essa é uma resposta que a gente precisa ter. O que a gente procura? O que é que a gente procura quando a gente procura Jesus? Tá? E aí, a outra advertência do mestre é o seguinte, olha, é melhor que a gente procure Jesus na hora mais clara do dia. Porque geralmente a gente procura Jesus quando está tudo escuro, quando a gente está sofrendo, quando a gente está chorando, quando as coisas não estão muito boas, geralmente quando está tudo meio nublado, quando tem tempestade, a gente procura Jesus. Aí, de repente, quando as coisas mudam, a coisa começa a clarear, a gente vai embora. Não é? Muitos de nós fazemos isso. A gente vem para a casa religiosa e sai da casa religiosa. Assim que as coisas melhoram, a gente sai da casa religiosa. E Jesus está falando, olha, presta atenção. É bom que vocês me procurem na hora mais clara, quando tudo estiver bem, para que vocês consigam enxergar de verdade por que vocês me procuram. Tá? Então essa é uma reflexão que a gente faz em cima do Evangelho, porque é algo muito importante o que está acontecendo hoje, que é nós de novo, daqui a 14 dias, 15 dias, nós estaremos de novo, mais uma vez, 2021 natais. Certamente, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, nós estamos a 2021 natais, comemorando o advento da vinda do Cristo. E aí eu peguei o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, para a gente ver a narrativa de Lucas. Lucas foi um apóstolo que ele não conheceu Jesus. Lucas era médico, amigo do apóstolo Paulo, e aí ele um dia foi viajar com o Paulo, e no meio da viagem lá no navio, o Paulo falou para ele assim, olha Lucas, que tal você começar a pensar em ser médico de almas, e não só médico de corpos? E aí Paulo fez o convite para o apostolado, para Lucas desenvolver primeiro o trabalho de ser discípulo do mestre, depois ele ser um apóstolo como ele se tornou. E aí o Lucas narra o Evangelho, e a narrativa de Lucas é de Nossa Senhora Maria Santíssima. Porque Lucas vai conhecer Maria e, pedindo para Maria narrar toda a história de Jesus, ele anota e ele escreve o Evangelho dele. E aí, olha aqui, é muito linda a narrativa, porque foi Maria que narrou para o Lucas como foi o nascimento de Jesus. E no capítulo 2, o Lucas diz o seguinte, naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, subiu José da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando a eles ali, em Belém, completaram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito e, envolvendo-o em panos, o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu fiz questão de grifar essa parte. Não havia lugar para eles na hospedaria. E aí a gente olha e fala, nossa, meu Deus, o governador planetário, o espírito mais importante que o planeta Terra teve a condição de ver nascer entre nós. Aquele que estava junto com o nosso Senhor, Pai, Criador da nossa vida, não é? Junto com Deus, e que concebeu esse planeta para que nós viéssemos aqui aprender, crescer, evoluir. Né? O Evangelho de João começa, no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a determinação de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então assim, o João começa narrando o Evangelho dele, com toda essa forma mística, porque João era o discípulo mais afinado com o pensamento do Cristo, né? João Evangelista, ele narra da forma mais clara, da mesma forma que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vem e fala para a gente, olha, Jesus estava lá desde o princípio, quando aquela nebulosa soltou-se do Sol e o planeta Terra se transformou
num torrão de terra incandescente ainda, e que foi esfriando, 40 bilhões de anos, e aí, de repente, ficou com condição de estarmos aqui agora. E o Cristo de Deus, ele concebeu toda, né, a natureza do planeta Terra. E em um determinado momento ele decide encarnar no planeta, porque Jesus não reencarnou. Aqui, não. A evolução dele foi feita em outros planos siderais, que nós não conhecemos. Mas ele aqui, ele veio e esteve conosco. E aí, voltando aqui, a gente fala assim, gente, este espírito, dessa grandeza, dessa grandiosidade, veio aqui no planeta, renasceu. O papai e a mamãe procurou uma hospedaria, porque ela grávida estava ali no momento de dar a luz, indo, né? Chegando logo em Belém, naquela cidadezinha minúscula da Palestina. E aí, chegando lá, não tinha lugar para eles. E aí, foi oferecido para ele que ela e ele passassem a noite naquela estrebaria. E aí, Maria dá a luz e envolve o bebezinho Cristo de Deus ali em panos e coloca ele num comedouro de animais, numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele. Aí eu fico pensando assim, a gente, né, nós, os encarnados que estamos aqui, os desencarnados talvez também, nós, os cristãos, será que a gente já tem um lugar para Jesus dentro do nosso coração? Porque teve um determinado momento que Jesus, ele ficou assim, sozinho. Ele foi lá junto com João, com Tiago, com Pedro, chamou os 3 para orar lá no horto, né? No Jardim das Oliveiras, ele foi, chamou eles todos para orar. E aí, quando ele começou a orar, eles dormiram. E aí Jesus falou, nossa, mas por nenhum minuto vocês podem orar comigo, vocês não podem vigiar comigo nenhum minuto. E aí Jesus começa a orar de novo, se transfigura, né, naquela luz grandiosa, aparece Elias, aparece Moisés, materializados ali naquele momento. E João, Pedro e Tiago simplesmente adormecem. Essa é outra reflexão para a gente levar para casa. Até que ponto a gente consegue orar e vigiar com Jesus? Como ele disse, orai e vigiai. Para quê? Para que não venhais a cair em novas tentações. E aí a gente olha, meu Deus, a gente está aí nessa luta enorme, né? Tantas coisas acontecendo conosco, a gente vai e não consegue orar e não consegue muitas vezes vigiar como deveria vigiar. Tá? E aí, o que nós fizemos, gente? Nós que estávamos com certeza naquele momento, naquele cenário, nós levamos Jesus depois que ele cresceu, né? Que ele se tornou um missionário de Deus, dos 3 anos de missão que ele teve aqui, nós o levamos a julgamento e o crucificamos. Infelizmente, essa foi uma história que a humanidade toda conta e reconta, a gente conta e reconta, e a gente não consegue chegar mais na conclusão de por que ainda hoje, estudando o Evangelho há tantos séculos, porque certamente nós já estivemos nas lides da Igreja Católica, os 14, né, séculos de Igreja Católica, depois mais o advento do protestantismo lá no século XVI, e vai lá nós, né, estivemos também nas igrejas protestantes, talvez nas igrejas evangélicas há poucos séculos de agora para frente, né, século XVIII, XIX, estivemos, né, em alguma igreja protestante, e estamos aqui hoje nas lides da doutrina espírita. Fazendo o quê? Tentando compreender o Evangelho do Cristo. E aí, gente, tem uma historinha muito interessante no livro Jesus no Lar. É um livrinho lindo do Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier, e tem uma historinha chamada O Maior Servidor. É uma historinha que conta mais ou menos a trajetória nossa, do que está acontecendo aqui hoje no planeta. Eu trouxe para ilustrar a nossa fala. Então, a historinha diz que tinha um povoado, e era um povoado assim, que estava com muita dificuldade. Era um grupo de pessoas, vamos pensar, ele fala assim, que ali era um grupo de pessoas, ele não define se era um país, se era uma cidade, mas vamos pensar assim, um paísinho pequenininho como o Brasil, ou grandinho, uns acham que é grande, outros acham que é pequeno, né? Depende do ponto de vista. Mas assim, um lugarzinho assim como o Brasil. Aí chegou, nesse lugar, com um monte de gente, chegou um guerreiro. E aí ele narra, né, que chegou um guerreiro todo lindo, né? O povo, então, ele chegou todo condecorado, cheio de medalhas, cheio de, né, de sabedoria com relação à guerra. E aí o povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos, entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, né, continuou como dantes, sem rumo,
sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Então, um grande guerreiro vem, faz com que o povo se iluda, né? Nossa, que legal! E aí todo mundo começa a seguir aquele cara como um líder, né? E aí todo mundo vai e segue aquela criatura, e aquela criatura ensina todo mundo a guerrear, pensando que, nossa, a gente precisa ter defesa. E a gente precisa mesmo ter exército, a gente precisa ter defesa. E esse povo aprendeu a se defender de qualquer eminência de guerra. O guerreiro foi embora e o povo continuou muito triste, muito angustiado, porque não tinha resolvido o problema essencial daquele povo, nenhum dos problemas, a não ser a defesa. Foi embora esse e de repente chega, nada mais, nada menos do que um político. Esse político, ele chega com pesada bagagem de leis, né, de códigos, né, mostra para as pessoas, a gente tem que ter legislação para isso, legislação para aquilo, e aí esse político vai e fala, e faz grandes, né, como eles conseguem fazer bastante, né, muitas palestras, né, muitas falas, e vai lá no palanque, fala, e aí o que ele fez? Ele dividiu o povo em vários partidos. Ele declarou assim, gente, declarando lares pobres contra lares ricos, os moços contra os velhos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, todo mundo continuou do mesmo tamanho. O político veio, né? E parece até que a gente parece que tem alguma semelhança, né? Aí divide você que você tem dinheiro, comigo que acha que eu não tenho, né? E aí eu brigo com você, patrão e empregado, aquela briga medonha, né? Viram inimigos, né? Então, o verde com o vermelho com o rosa, briga também, o preto com o branco, e fica aquela briga. E aí a gente olha e fala, meu Deus, não é? Eu fico um pouco admirada, né, com o que está acontecendo no planeta, mas especificamente no Brasil, com esses extremismos, com essas paixões. Tem uma mensagem de Emmanuel, os espíritas aqui, que costumam às vezes se envolver com essas paixões políticas, vai dar uma olhadinha o que o Emmanuel fala no livro Fonte Viva. Ele diz o seguinte, olha, a única paixão plausível para o cristão espírita é o amor imenso por Deus e por Jesus. Né? E ele usa uma frase o seguinte, olha, uma casa sem teto não pode abrigar-te do frio. Então, o que é essa casa sem teto? São esses partidos políticos que a gente às vezes se apaixona. Aqui, gente, ele falando claramente, é uma casa sem teto. De repente o político foi lá, o povo sofreu, e aí foi lá, se dividiu, ficou ainda pior do que estava. Criou legislação, também legislação importante, a gente precisa de leis. Mas será que a gente precisa se dividir? Vamos parar para pensar. Aí o político foi embora, a gente não resolveu o problema daquele povo. Chegou um filósofo. Um filósofo chegou, surgiu o filósofo sobraçando volumosos alfarrábios, né? Aqui do jeito que o Ney e o Lúcio falam. Então, aqueles livros pesados, né? E dividiu o povo em variadas escolas. Então, são as escolas dos socráticos, né? Com a outra escola lá, não sei de quê, os platônicos, o povo do Aristóteles. Então, divide. Então, cada um que acha que tem a razão, né? Dividiu em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia é ótima para fazer isso. A filosofia é uma bênção, né? Porque ele ainda fala, né, o Lúcio, olha, foi muito bom no sentido de desenvolver o raciocínio, o pensamento, mas a filosofia é algo que, se a gente não presta atenção, daqui a pouco a gente está se perdendo, não acreditando em Deus, daqui a pouco a gente não acredita nem em nós mesmos, porque vai divagando o pensamento, e o pior de tudo, acreditando-se dono da verdade. O outro está com a mentira. O outro é o outro. Ideologia, política, filosofia, religião. Tá? Tudo faz com que a gente, se a gente não observa bem a essência daquilo, a finalidade daquilo, política, tem uma, né? Nós somos animais políticos, como dizia Aristóteles, quer dizer, ótimo que nós tenhamos essa capacidade de negociação, de circular no meio das pessoas, umas com as outras, mas
de respeitar as opiniões contrárias à nossa. Porque senão aí não é política, aí é fanatismo. Aí não é filosofia, é fanatismo. Aí não é religião, é fanatismo. Tá? É quando a gente fecha a mente da gente num único ponto de vista. E esse filósofo foi lá e fez tudo isso, todo mundo se dividiu, ficou cheio de pensamentos, ficou cheio de pensamentos e foi embora, gente. Não resolveu. A questão essencial daquele povo continuou a mesma, né? E aí, depois que esse filósofo foi embora, surgiu naquele mesmo povo um sacerdote compareceu, munido de roupagens e símbolos, né? Que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a orar de joelhos, a horas certas, a se lavar as mãos, comer determinadas coisas e não comer outras, tá? Então, algumas religiões, elas se preocupam, e às vezes, se a gente bobear como espírita, a gente está muito também ali, na periferia, se preocupando, né? Se ocupando de algumas questões materiais no campo da religião. Mas, essencialmente, aquele povo também ficou do mesmo jeito. Não aconteceu nada com eles, a não ser ter aprendido a orar, ter aprendido a se lavar, ter aprendido a respeitar o que deve e o que não deve fazer, mais ou menos, no campo da materialidade. Mas o sacerdote foi embora e o povo ficou do mesmo jeito, tá? E aí, gente, naquele povoado, não havia diretrizes de trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Passaram esses 4 elementos: um guerreiro, um político, um filósofo, um sacerdote. Todos os 4 passaram ali e não aconteceu nada, tá? Mas aí, gente, como a misericórdia de Deus é sempre muito grande, né? Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Ele não tinha armas, ele não tinha escrituras, não tinha livros, ele não se preocupava em discussões, ele não tinha imagens, ele não dividiu ninguém, porque ele também não estava preocupado se aquela pessoa ou aquela outra ia fazer parte do grupo X, do grupo Y. Essas questões que a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente entre nós os espíritas. Eu faço parte do grupo tal. Gente, nós fazemos parte do mesmo grupo, ou eu estou enganada? Será? Será que eu estou achando que eu estou maluca? Não é? Ou será que a gente não faz parte de um único grupo? Porque quando a gente aprende com o espiritismo, com o cristianismo, nem o espiritismo, a gente aprende com o cristianismo que Deus é Pai. Pai nosso. O pronome possessivo nosso quer dizer o quê? Nosso. Meu, seu e de vocês todos. Então, quando a gente pensa, a gente para pensar que tem um Pai nosso, nós nos dividirmos em facções é algo muito infantil. 2021. Vamos combinar. Já tem bastante tempo que a gente está aqui. Então, está na hora da gente aprender. Está na hora da gente dar um lugar para Jesus aqui dentro. Eu preciso dar um espaço para Jesus, porque senão continua do mesmo jeito. Ele continua sendo envolvido por panos e colocado numa estrebaria para que os animais consigam digeri-lo e não os humanos. Olha a metáfora, tá? Então, Jesus, ele continua ali sendo exilado, excluído numa estrebaria, porque a gente não está digerindo esse evangelho, com todas essas fantasias, essas questões materiais que a gente se envolve quando a gente vê, a gente está deixando de ser cristão. E esse homem chegou sem nada disso, ele não tinha interesse nenhum de fazer nenhum tipo de facção. Ele chegou pelo sorriso espontâneo, ele revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas e com gestos de bondade pura e constante, o que ele fazia, gente? Ele rendia culto sincero a Deus.
Independentemente de igreja, de bandeira, ele rendia um culto a Deus. E como ele mostrava que ele rendia culto a Deus, gente? Lavrando uma nesga do campo e adornando. Começou a plantar flores e frutos preciosos. Aí a historinha termina dizendo que esse homem simples, que não tinha nome, não tinha rótulo, não tinha partido, não tinha bandeira, ele chegou e ele trabalhou. E na medida que ele foi trabalhando, ele foi transformando aquele lugar onde ele estava. Porque quem trabalha, gente, transforma. E quem trabalha e une o trabalho à real crença em Deus, a real conexão com Deus, mostrando a divindade em si mesmo, expressando a vontade de Deus em si mesmo, essa criatura transforma, essa criatura arrasta. Esse é o grande líder. O grande líder, ele não discursa, ele trabalha, ele faz. E faz quietinho. Milhares e milhares de criaturas no planeta, gente, quietinhas, não aparecem. Estão fazendo coisas maravilhosas e transformando pequenas comunidades, pequenas localidades. Não querem se filiar a nenhum partido, a nenhuma religião, a nada, porque eles vão e fazem. São criaturas simples que transformam o mundo. E aí, a gente para pensar, e nós? E nós, os cristãos? Qual é o lugar que a gente está deixando no nosso coração para Jesus? Tá? Que espécie de cristão nós estamos sendo? Nós estamos há 15 dias do advento de um novo Natal. 2021 natais nós já passamos no planeta. E eu gostaria de encerrar minha fala perguntando para mim e para vocês, que tipo de cristão a gente está sendo? Não é? Será que a gente vai continuar fazendo isso, né? Deitar Jesus numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria? Nessa hospedaria, será que eu estou dando lugar para Jesus? É bom que a gente reflita, não é? E a gente, para dar um lugar para Jesus, a gente para com essas tolices, com essas fantasias, de ficar nos dividindo em criaturas assim, como se a gente fosse cada um de um jeito, cada um de uma cor. Não, isso daqui é só uma casca, isso daqui é só uma roupagem. A nossa essência é muito maior. E essa essência que a gente precisa oferecer para Jesus nesse novo Natal que está chegando aí. Tá bom? Que a gente possa, então, na noite de Natal, que daqui a pouco ela vai acontecer nos nossos lares, que a gente possa oferecer para Jesus o presente maior, que é o nosso coração. E a gente fazer o firme propósito, mestre, a partir de amanhã, a partir de agora, a partir de hoje, eu serei um novo cristão. Eu não vou mais ser cooptado, sequestrado por ideias fantasiosas que estão circulando no mundo, fazendo com que a gente se divida. Porque Jesus, eu sou cristão. Tá bom? Que Deus assim nos ampare, que Ele encha o nosso coração de luz para que a gente possa, de verdade, oferecer para Jesus o que Ele está esperando muito, que é o nosso coração. Muita paz.